E hoje, quinta-feira, 23 de outubro, acabei de gravar um Drops cósmico falando sobre a alunação libriana, que começamos aqui dia 21, e aí eu pensei assim, vamos falar sobre o mês e sobre esse restinho de mês de outubro a partir do olhar do calendário astrológico. Esse calendário eu disponibilizo ele gratuitamente na comunidade cósmica do Petron, petron.com, analisa astrologia. Quando você se associa, você entra para a comunidade, você tem acesso a vários materiais, inclusive o calendário astrológico que eu disponibilizo gratuitamente. Inclusive para fazer parte da comunidade é gratuito. E lá dentro eu disponibilizo algumas coisas, alguns materiais, né? Texto, vídeos e etc., dependendo aqui da necessidade do mês, de forma exclusiva para quem faz parte da comunidade. É uma plataforma nova aqui para o Brasil, mas é uma plataforma muito usada lá fora. E então é uma plataforma que eu escolhi para poder disponibilizar os materiais que para eu reunir o material que eu coloco aí distribuído, né, entre YouTube, Spotify, Instagram, enfim. Então, em todos os lugares ali eu consigo então unificar. Então, todo o material fica ali guardadinho dentro do Petro. Então, também fica muito mais fácil para você acessar tudo o que está aqui distribuído dentro da minha comunidade, dentro do Mona Lisa Astrologia, em todas as plataformas. Então, convido vocês a participarem. E eu vou conversar aqui, então vou mostrar para vocês essa última semana de outubro, a partir do olhar do calendário astrológico, para você conhecer um pouquinho mais esse calendário. Para quem não quer fazer parte da comunidade, eu também disponibilizo para comprar esse calendário de forma de um valor muito, de uma troca assim mesmo, né, do material que eu produzo, porque dá trabalho poder montar ele, fazer toda a análise astrológica aqui, traduzir diariamente essa energia dentro de um calendário social, né? Então eu trago esse trabalho aqui para vocês. Então você também pode comprar, adquirir todo mês esse calendário, tá? Eu tenho um link lá no meu catálogo de produtos do WhatsApp. Esse link tá aqui no meu perfil e você pode acessar então um calendário astrológico para você comprar, para você baixar gratuitamente. Em troca, né? Eu peço, né? Eu peço aqui esse acesso para a comunidade lá dentro do Petro. Vamos falar? Eu vou trazer aqui na tela para vocês, então, esse calendário e a gente conversar aqui rapidamente sobre esses últimos dias e você dar uma olhadinha aqui nessa ferramenta. É uma ferramenta estratégica para a gente poder organizar, planejar os nossos dias, a nossa semana, o nosso mês. Todo finalzinho de mês eu disponibilizo o calendário do mês seguinte. Então vamos lá, vou inverter a tela aqui para vocês e vou trazer para a gente poder conversar. Então, aqui é o calendário. Deixa eu mostrar para vocês. É um e-book. Calendário astrológico, outubro. A gente está falando da lunação virginiana e libriana. Tem todos esses pontos aqui, né? Para a gente poder ver, eu faço uma boa introdução falando sobre o que é o calendário, sobre a temporada lunar, sobre o que significa as fases da lua, uma introdução que acompanha todo o e-book. Depois eu falo sobre a lunação que a gente está vivendo. Então aqui a gente está vivendo duas lunações, né? Virginiana e libriana, quando a gente está falando de esse mês de outubro. Eu trago algumas datas importantes, com alguns posicionamentos de planeta, aonde a gente tem que olhar, que tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Trago o calendário tem toda uma legenda aqui, que eu exploro essa legenda lá no final, mostrando vários detalhes. E então vamos ver aqui o que a gente tem de esse finalzinho de outubro, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então a gente tem uma lunação, a lua nova em Libra. Nesse calendário eu coloco as mudanças lunares, então a lua entra em qual signo, qual dia, em qual horário. Então agora a gente teve aqui a lua em Escorpião, meio-dia e 42 no dia 21. Amanhã, dia 24 de outubro, sexta-feira, a lua chega em Sagitário, a 1h19. Dia 26 em Capricórnio, dia 29 em Aquário e depois em Peixes no dia 31. Aí a gente tem também
a fase lunar, né? Então a gente tem a fase da lua nova aqui que aconteceu no dia 21, então a gente tem o início da lunação, a gente tem as principais mudanças de aqui de planetas, então a gente teve aqui Netuno retrógrado voltando para Peixes, isso aconteceu aqui no dia 22, o Sol entrou em Escorpião hoje, dia 23, a gente vai ter a Lua crescente aqui no dia 29, uma Lua crescente em Aquário, e todos esses significados a gente traduz lá nas plataformas, mas o calendário aqui, então, é para a gente se organizar e visualizar esses principais movimentos. E como é que eu traduzo essa energia? Através dessa legendinha aqui, esses símbolozinhos que eu vou colocando aqui nas laterais, que aqui, por exemplo, o olhinho diz respeito para a gente ter atenção. Atenção nem sempre é sobre desafios, no sentido, nossa, que dia complexo, difícil, mas quer dizer que são dias para a gente poder prestar atenção na forma como a gente está reagindo e se a gente também está muito reativo, o outro também está reativo. E por quê? Então, vamos falar, então, o que está acontecendo aqui nesse momento? A gente tem um Sol entrando em Escorpião, fazendo uma quadratura com Plutão, tem um trígono de água muito forte no céu. Eu falo sobre isso, inclusive, no Drops que eu gravei agora mais cedo, né, da lunação libriana. Eu falo sobre esse trígono de água, tenho falado sobre esse trígono de água. Então, torna esses dias assim, para a gente poder ter atenção nessas ebulições, nessas emoções que estão aqui subindo e descendo, da forma como a gente está lidando com as nossas próprias emoções e como que a gente está lidando com as nossas relações. Porque a gente está falando de uma alunação libriana, né? A lua nova foi em Libra, então a gente também está falando de relações. Então, aqui são dias de atenção, podem ver aqui, né? O que a gente tem também? A gente tem um Czinho aqui de crescimento, porque aqui nesse calendário astrológico eu falo também para dias interessantes para corte de cabelo, né? Então aqui a gente tem dia aqui que a gente pode investir para quem quer crescer com maior qualidade, cortar o cabelo aqui, então, na quarta-feira, dia 29, dia 30, é um bom dia, vale a pena investir, porque você está investindo aqui também na qualidade. Tem todos esses símbolos, eles estão explicados aqui na legenda e também estão explicados de forma muito detalhada dentro do e-book. Então, dos dias que vão acontecendo, você já sabe, por exemplo, aqui então, por exemplo, corte de cabelo, né? Eu cortei meu cabelo semana passada, que estava em bons dias aqui para eu ter qualidade no meu corte. Eu cortei aqui na sexta-feira, dia 17. Então, assim, eu estou buscando uma qualidade melhor no meu cabelo, então eu fui investir no corte, eu pude me programar para isso, né? Mas aqui também a gente pode programar para ter boas reuniões, para ter conversas, para fazer lançamento de produto, para fazer trocas, né? Importantes que a gente precisa fazer, para fazer ritual de limpeza, para quem gosta de rituais, para meditação, para processos terapêuticos, para fazer detox, viagens, né? Também que vão restabelecer a nossa energia. Então, dias de magia, dias que a gente pode aqui intencionar, fazer uma oração especial, fazer um ritual especial. Eu consigo traduzir, eu coloco isso aqui dentro do calendário para vocês, quais são esses dias. E aí, a partir do momento que a gente já sabe, antes a gente consegue se programar. Essa é a parte que eu falo da astrologia estratégica, né? A gente sabe qual é a energia que está ali vibrando, e aqui no calendário eu consigo traduzir isso para vocês, né? Já de uma forma. Eu não quero saber o que é que está acontecendo. Eu sei que aquele dia ali é bom. Aqueles dias ali eu posso usar a meu favor a energia disponível. Então a ideia é essa, né? Da gente usar a energia disponível a favor da gente, a favor do nosso dia social, do nosso ritmo. E aqui também encontrar esse próprio ritmo nosso, né? Para lidar com essa energia, prestar atenção, enfim. E assim a gente também vai se conectando com o ciclo, se conectando com a natureza, né, da energia. Se a gente vai prestando atenção na lua, nas fases da lua, entendendo como é que a gente responde, reage, comporta com aquele movimento lunar. Isso é muito interessante. E quando a gente vai fazendo essa observação, a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai se tornando mais presente, a gente vai saindo do modo automático da vida, do modo de sobrevivência
e atuando com uma forma um pouco mais consciente, né? Um pouco mais presente aqui no nosso dia a dia. Não evita nada, não define nada, mas ajuda, né? Então essa é a parte da astrologia estratégica que eu falo, que a gente pode usar a partir desse movimento. E aqui, então, eu trago o calendário astrológico como uma parte dessa ferramenta da astrologia. Como eu disse, está disponível gratuitamente para você baixar na plataforma do Petron. E se você não quiser fazer parte da comunidade, está tudo bem, porque é uma plataforma, mais uma, etc e tal. Você pode comprar, é um preço super acessível, assim, super simbólico, pelo trabalho, pela troca mesmo aqui, né? Para troca justa do meu trabalho. Eu disponibilizo no link, no WhatsApp, tem um catálogo de produtos e você pode comprar esse catálogo por lá. E aí eu te mando direitinho, eu explico direitinho como é que funciona. É um material gratuito, é um material online, gratuito ou pago, dependendo da escolha que você fizer, mas que eu acho que colabora muito para a nossa estratégia de vida, para a nossa organização e planejamento do nosso dia a dia. Eu já uso esse calendário há muitos anos e por isso que eu quis trazer ele como material. Então, desde o início do ano, eu estou disponibilizando aqui dentro da plataforma, dentro da comunidade, como parte ali da troca, né, para todo mundo que faz parte da comunidade, para poder baixar, para poder, enfim, poder aproveitar melhor, né? A gente precisa aproveitar melhor as ferramentas que a gente tem à nossa disposição aqui. E sempre me colocando à disposição para tirar dúvidas e etc. Então é isso, um grande beijo. Eu queria deixar aqui um detalhezinho aqui para prestar atenção aqui essa última semana aqui que a gente tem do mês de outubro. Grande beijo para vocês, uma ótima lunação de Libra, uma ótima temporada solar para Escorpião, inclusive para os escorpianos, né? Parabéns para todos vocês aqui da nossa egrégora. Grande beijo.